Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol, boleiros no meu Brasil. Eu sou Elias, do canal Resenha Futebol Raiz, analisando mais um jogo do Vasco, né? Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Que bagunça esse Covid fez, hein? Enfim, primeiro jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, um jogo que caiu a feição para o Vasco, né? O Vasco pegou um Palmeiras totalmente reserva hoje, mas o que não diminui o mérito da atuação do Vasco. Achei que o Vasco jogou muito bem. Enfim, vamos falar sobre isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Então, rapaziada, seguindo aqui o fluxo, falando desse bom jogo, Palmeiras e Vasco. Tudo bem que o Palmeiras estava com o time reserva, mas partindo do princípio que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, eu acho que a nível de elenco, a reposição do Palmeiras tem mais qualidade até do que o do Flamengo. O Flamengo tem o melhor time do Brasil, porém as peças do banco, geralmente, na maioria das vezes, não estão à altura dos titulares, né? Nas laterais são um grande exemplo disso. O Palmeiras ele consegue ser mais constante em relação à questão do elenco. O Palmeiras tem um elenco mais robusto, né? A distância técnica do reserva para o titular é menor. Então, levando em conta isso, me surpreendeu muito a atuação do Vasco, a atuação do time do ultrapassado Luxemburgo, né? Que muitos dizem, né? Então, o Palmeiras, já analisei outros jogos do Palmeiras aqui com uma estrutura tática semelhante. O Palmeiras jogou num 3-4-3, que quando ele era atacado sem a bola virava um 5-4-1, tá? Enquanto o Vasco tinha suas duas linhas de 4, com Benítez e Cano à frente delas. O Vasco com a bola, dando muita liberdade, né, ao Benítez, né? Inclusive eu fiz uma observação aqui. O Lucha tá fazendo o Vasco jogar bola, tá? Contra o Atlético Mineiro, o terceiro gol do Vasco foi um grande exemplo disso. E hoje, mais uma vez, quando o Vasco tá com a bola, o Benítez fica solto no campo. E por isso é até difícil de marcá-lo. Ele vai receber essa bola do zagueiro, ele recebe bola do volante, ele abre na lateral para receber do lateral ou do ponta, né, do extremo. A mesma coisa do outro lado. Enfim, o Benítez flutua no campo. O Luxemburgo de fato deu muita liberdade, entendendo que ele é o jogador de mais capacidade técnica do time. E com isso deu liberdade para ele. Enfim, não dá para negar que o Luxemburgo sabe de futebol. E fazendo, né, o time girar em torno do Benítez, o Benítez fazendo essa bola andar, o Vasco joga e joga bem, joga muito, entendeu? Fez uma ótima partida hoje, não só no primeiro tempo como no segundo. Por diversas vezes os laterais do Vasco conseguiram chegar no fundo. Essa bola cruzou a pequena área ali do Jailson umas 4 ou 5 vezes, se a gente for somar primeiro e segundo tempo. O Vasco foi muito bem no jogo hoje, tá? Como eu falei, um jogo muito bom. O Palmeiras, aquele lance, o Vasco propondo o jogo, tá? O Vasco, quando tinha a bola, não fugia de jogar. O Benítez procurando esse jogo o tempo todo, recebendo a bola, fazendo essa bola andar no campo, com uma transição com qualidade, triangulações pequenas, enfim, o Vasco sabe o que fazer com a bola. E chegando com certa facilidade até na área do Palmeiras. O Palmeiras, que embora eu esteja falando isso, o Palmeiras teve um pouquinho de dificuldade na questão da marcação. Acho que até pela falta de entrosamento, o time do Palmeiras hoje era todo reserva. Mas quando o Palmeiras tinha a bola, o Palmeiras agredia e levava mais perigo. Tanto é que mesmo com esse domínio do Vasco, domínio que eu digo em relação à posse de bola, a controlar bem o jogo quando estava com a bola, eu achei que o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Porque o Palmeiras, quando tinha a bola, era muito incisivo, era muito intenso, era muito rápido. Exemplo disso, o gol, né, do menino lá, Breno Lopes, onde o Vasco rouba essa bola na intermediária, o Palmeiras rouba essa bola na intermediária, entrega no Scarpa, escapa rapidamente, aciona o Breno Lopes, que faz um gol de contra-ataque
irretocável, sensacional, provavelmente será essa a estratégia na final da Libertadores aí. Claro que com o time titular, mas provavelmente o Palmeiras vai vir com uma proposta aí mais de contra-ataque, até pela maneira que o Cuca costuma jogar com o Santos, né? E o Palmeiras ele é muito efetivo, independente da maneira que joga. Mas o contra-ataque tem sido uma arma letal do Abel Ferreira, que ele tem usado muito bem e que a gente tem que observar aí. Beleza? Os dois times muito bem treinados mesmo. O Luxemburgo está quanto tempo no Vasco? 15 dias? E tem gente que acha que tem que dar tempo para o técnico trabalhar. Continua acreditando nessa balela aí que gente igual a Diniz vai se perpetuando aí, fazendo um monte de cagada em clube grande, né? Enfim, em 15 dias você já vê uma diferença gritante no Vasco do Luxemburgo para o Vasco do Sapinto. É descomunal, é gritante a diferença. Enfim, o gol do Breno Lopes, já falei. E logo em seguida, o Vasco consegue uma falta na entrada da área. E o Martim Benítez guarda, assim, coroando, blindando a atuação diria para você... Tô até com medo de cometer um exagero, porque a gente tem um Claudinho no Bragantino voando. Mas eu acho que dá para dizer aí com tranquilidade que os dois melhores estrangeiros do momento do futebol brasileiro estão no Vasco. São Germancano e Benítez. Principalmente o Benítez. O Benítez enfim, prende muito bem a bola, sabe fazer o time andar, flutuando em todos os setores, tanto de defesa, meio campo quanto ataque, até pela liberdade que o Luxemburgo dá. Quando precisa do drible no 1 contra 1, é eficiente. Quando tem que passar rápido, passa muito rápido. Enfim, a atuação contra o Atlético Mineiro e a atuação de hoje contra o Palmeiras foram perfeitas do Benítez. Não tem como você colocar defeito nas atuações do Benítez. É um jogador para ficar de olho. Ah, saudade do Celso Barros, dinheirinho da Unimed. Essa altura eu já estava escalando o Fluminense com Benítez e Cano já, na época da Unimed. Saudade. Enfim, senhores, belíssimo gol de falta do Benítez. E a gente vai para o segundo tempo. O segundo tempo já fica o jogo já diminui um pouco a intensidade. Já fica um jogo mais lento, né? Acredito que, muito pela questão de falta de ritmo dos jogadores do Palmeiras, muitos jogadores que não têm hábito de jogar 90 minutos, era um time reserva. E o Vasco, muito pela sua característica. Essa posse de bola, essa questão do Vasco não se omitir, de fazer triangulação, aproximação, os jogadores trabalharem muito bem a bola curta no campo de ataque, isso não era algo tão rápido. Como eu falei no vídeo anterior, em relação a treinador ultrapassado e moderno. O Vasco não é um time que você possa chamar de um time intenso, mas vendo o Vasco jogar do Luxemburgo, não resta dúvida que é um time que sabe o que fazer com a bola. Entendeu? Não é um time que vive de jogada individual, lampejo, gol cagado, nada disso. Entendeu? O Vasco tem aproximação, todo jogador que recebe a bola tem 2, 3, às vezes 4 opções para receber. O Cano não fica sozinho dentro da área, tá sempre o Thales Magno ou o Pikachu junto com ele. Enfim, o time do Vasco está muito bem treinado. Muitos elogios aí ao ultrapassado Luxemburgo, né? O Vasco, quando tem a bola, propõe o jogo, o Palmeiras idem, sendo que o Palmeiras muito mais agudo que o Vasco, né? Tentando definir a jogada com 2, 3 toques, como é característica do Abel Ferreira. Sim. Jogo muito equilibrado. O Vasco fez frente ao Palmeiras, tá? Fez frente ao Palmeiras, jogo muito equilibrado. Aí o PVC dá um vacilozinho. Porra, PVC. Falar que Léo Gil tem mais técnica que Guinha Azul. Tudo bem que o Léo Gil bate bem na bola lá, vai. Tem a bolinha parada dele. Mas o Léo Gil é horroroso. Eu não vi o Guinha Azul errar o que o Léo Gil erra, não. Pelo amor de Deus. Não dá nem pra botar na mesma frase. Embora admire muito o PVC, goste muito, achei ele um ótimo jornalista, né? Mas tá de sacanagem o PVC. Porra, forçou muito nisso aí, né? Aí tem um detalhe positivo que o PVC destacou na transmissão e que depois que ele destacou eu fui prestar atenção. De fato, o Abel Ferreira, aliás, eu já falei sobre isso em outros vídeos,
Mas nesse jogo especificamente, até por não conhecer muitos jogadores do Palmeiras que estavam em campo, eu não prestei atenção e o PVC alertou em relação a isso. A inversão de posição do Palmeiras. Ora o lateral esquerdo está na meia, ora o meia está na lateral, ora o meia vira volante. Tem hora, quando o Felipe Melo estava em campo, tinha hora que o Felipe Melo jogava como volante, tinha hora que o Felipe Melo entrava na linha de 3 zagueiros e compunha uma linha de 4. Enfim, a variação, como eu falei no vídeo que eu destaco sobre as finais das Copas. Vou botar os links desses vídeos todos na descrição. O Palmeiras é o time mais eclético do futebol brasileiro. Ele muda, ele varia dentro do jogo e às vezes em intervalos pequenos de tempo, entendeu? Dentro da mesma partida. O Abel Ferreira faz um grande trabalho e é aquilo, né? O final da Libertadores promete. E o Vasco... O Vasco cria muito e não consegue finalizar, como eu falei. No final do segundo tempo teve umas 2 bolas ali que cruzam a pequena área. Enfim, a zagueirada do Palmeiras foi bem no lance, escorou os atacantes, não deixaram os atacantes chegar. Mas assim, surpreendeu a atuação do Vasco, surpreendeu positivamente, foi muito bom mesmo. E o que me remete a dizer que um time bem treinado, a qualidade do elenco sobressai. Se o elenco é fraco, como é o do Vasco, se esse elenco é bem treinado, tem um bom treinador, a sua eficiência vai aumentar. Isso é nítido e o Luxemburgo está deixando isso muito claro no Vasco da Gama. Beleza? Vamos a alguns destaques aqui individuais para encerrar o vídeo, que já passamos de 10 minutos. Gabriel Peck. Segunda partida que eu vejo do Vasco, segunda partida que ele entra e entra muito bem. É um garoto para a gente ficar de olho, Gabriel Peck. O que me remete a dizer que, se o Vasco conseguir a manutenção do Luxemburgo ano que vem, o time do Vasco continua ruim. Não ficou bom, continua ruim. Porém, tem peças interessantes que podem servir como espinha dorsal. Por exemplo, Léo Matos, lateral direito, não é tão bom na marcação, mas me parece um bom lateral a nível de Brasil, né? O Leandro Castan andou falhando, mas é um zagueiro que passa alguma segurança, junto com o Ricardo Graça, que é um bom zagueiro também. Lateral esquerdo já procuraria que o Henrique... Tô desde que começou o canal chamando o Henrique de Guilherme. Desculpem, vascaínos. Henrique, eu já acho fraco. No primeiro tempo ele recua uma bola sem propósito e quase que o Vasco toma um gol, sendo o Fernando Miguel abafar ali o Breno Lopes. Enfim, o Henrique eu já procuraria um lateral esquerdo. Enfim, dá para o Vasco montar, desse time tirar uma espinha dorsal e com contratações pontuais montar um time competitivo para a próxima temporada. O Andrei, que entrou no segundo tempo, deve estar voltando de lesão, não tem informação, mas o Andrei é um bom volante. Vi algumas partidas dele na época do Ramon e ele junto com o Benítez eram os grandes articuladores do time do Vasco. Você tem o próprio Benítez, que tem um contrato só de 6 meses, mas, enfim, falta dinheiro, né, para segurar um jogador desse nível, desse porte, mas vale a pena o esforço. O Cano na frente, enfim. Desse elenco desse ano, embora o time seja ruim, dá para sair coisa boa. Com contratações pontuais, eu acho que o Vasco vai longe. Ano que vem, talvez você tenha o Matheus Peck mais pronto para fazer uma sombra ali ao Thales Magno, ou quem sabe até barrá-lo, entendeu? Você tem o Caio Tenório na lateral, que eu vi o jogo completo contra o Atlético. O Caio Tenório foi bem, e hoje, quando entrou no lugar do Léo Matos, também foi bem, entendeu? Enfim, dá para sair coisa boa desse time do Vasco com as contratações pontuais, entendeu? E utilizando a base. Gente, Vasco, Fluminense, Botafogo que estão na merda. É a base que é o caminho para vocês. Tanto com retorno técnico, quanto com retorno financeiro. Não tem como fugir disso. A base dos elencos tem que ser a base. O Vasco botou um monte de moleque bom de bola para jogar hoje. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Contratação é pontual. Não dá para jogar dinheiro pro alto, até porque os clubes estão devendo os tubos. Devendo tudo. E esse é o jeito de sair do buraco. Não tem outro. E dá para ser competitivo com base. Dá para ser. Esse é o ponto.
Esse é o caminho para Fluminense, Vasco e Botafogo para a próxima temporada. Beleza, senhores? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tamo junto.